Meus queridos irmãos, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum. E nós ouvimos no Evangelho de Lucas, na primeira parte, na segunda parte do Evangelho de hoje, primeira parte do capítulo 1, a segunda parte do capítulo 4, nós ouvimos o Senhor que começa o seu apostolado, a sua missão, e põe para nós, a partir do texto do profeta Isaías, que ele lê na sinagoga, qual será o roteiro, qual será a finalidade também da sua missão. Na primeira parte, na verdade, o autor sagrado esclarece aqui para o destinatário do livro ou do Evangelho de Lucas, que é esse Teófilo, que provavelmente foi o homem que patrocinou o estudo que o evangelista faz a respeito da vida de Cristo, dos textos que tinham na época. Provavelmente o homem que patrocinou os estudos e também os escritos, patrocinou esse trabalho que o evangelista fez. Então, o autor sagrado expõe que este livro, que será escrito, ou seja, o Evangelho de Lucas, será escrito a partir dos testemunhos das testemunhas qualificadas. Assim, por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. As testemunhas que embasam, ou os testemunhos que embasam o Evangelho de Lucas, assim como os outros evangelhos, é o testemunho dos apóstolos, daqueles que viram, ouviram e tocaram o Cristo ressuscitado, daqueles que fizeram a experiência real com Cristo e levou esta experiência até as últimas consequências. Por que nós acreditamos firmemente naquilo que está escrito nos evangelhos? Porque nós acreditamos firmemente naquilo que está escrito na Bíblia? Primeiro, porque nós temos a garantia da igreja que é inspirado por Deus. Tudo o que está escrito, tudo o que está relatado na Bíblia a respeito da história do povo de Deus foi inspirado por Jesus, foi inspirado pelo Pai, foi inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus. Mas as pessoas que testemunharam a vinda de Cristo, o seu apostolado, o seu ministério, morreram dando esse testemunho. Então não é assim uma conversa fiada ou a história da carochinha. Não é um livro literário qualquer, que escrito a partir de algumas inspirações ou de algumas ideias. Tudo o que está na Bíblia é real, de modo especial no Evangelho, porque aqueles que viram, ouviram e tocaram morreram, afirmando tudo aquilo que afirmaram durante a sua vida, durante a pregação. Então, as testemunhas oculares e ministros da palavra, com seu testemunho, embasam os evangelhos, embasam o Novo Testamento. Agora vejam também que é por isso que nós dizemos que a nossa fé é apostólica. Porque ninguém aqui viu, ouviu ou tocou o Cristo ressuscitado. Ninguém fez essa experiência lá 2000 anos atrás. Mas nós cremos no testemunho deles. Nossa fé é apostólica por causa disso. Porque vem através do testemunho dos apóstolos. E Teófilo, além de ser este que patrocinou todo esse estudo, que patrocinou o trabalho do evangelista, é também cada um de nós, porque significa amigo de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus
é o destinatário do Evangelho. E nós só seremos destinatários da Boa Nova, do Evangelho, se formos amigos de Deus. Porque quem não é amigo de Deus, fecha os ouvidos. Quem não é amigo de Deus, já começa com suspeitas, pressupondo que está tudo errado ou que tem alguma coisa errada. Quem não é amigo de Deus não tem a abertura necessária para receber o Evangelho integralmente. Quem não é amigo de Deus rejeita a palavra de Deus, evidentemente. Então, esse Evangelho de Lucas, que nós vamos meditar no ano C, foi escrito pensando em cada um de nós, os amigos de Deus. A segunda parte do Evangelho, Jesus, depois de ter vivido a experiência do deserto, a experiência do batismo, que nós celebramos há pouco tempo atrás, vai para a sinagoga, como de costume. Como de costume, Jesus vai para a sinagoga, para ter contato com a palavra de Deus, para ter contato com as coisas de Deus. E se esse era um costume do Filho de Deus, muito mais deve ser o nosso. Tem muita gente por aí que se acha maior do que Deus e diz assim: eu não me submeto a nenhuma doutrina, a nenhuma regra, a nenhum ritual, eu não me submeto a nenhuma igreja, eu rezo em casa. Eu não me submeto à Sagrada Escritura porque foi escrita por homens. Nós todos já ouvimos alguém dizer isso. Mas Jesus, o próprio Filho de Deus, se submetia às leis da sua religião, frequentava o templo e a sinagoga porque tinha amor a Deus, porque tinha zelo pelas coisas de Deus, porque tinha amor à palavra de Deus. E para nós hoje, católicos, nós não temos uma sinagoga, nós temos a Santa Missa. Nós, católicos, não temos um templo, nós temos Jesus, que é o nosso templo, e que celebra a sua vida e a sua entrega em cada Santa Missa. A Santa Missa é a união da sinagoga e do templo, é a plenitude dessas realidades, a palavra e o sacrifício, a entrega, Jesus que se imola, o Cordeiro que se imola por amor a nós. Na Santa Missa nós temos a sinagoga e o templo. E aqui eu preciso mais uma vez dizer, de repente não para vocês que estão aqui, ou até mesmo não para aqueles que estão em casa nos acompanhando pelas redes sociais, mas eu vou dizer para que façam chegar essa notícia, essa palavra àqueles que estão longe, aqueles que estão afastados da Santa Missa. Nós precisamos ir à igreja aos domingos. Impreterivelmente, nós precisamos ir à missa. Não dá para negociar isso, essa verdade, essa realidade. E não importa, nós inventamos muitas desculpas, não importa a sua desculpa. Nós inventamos muitas conversas, não importa a sua conversa, porque o que está em jogo não é o meu prestígio, não é a minha vaidade ou a de qualquer pessoa que está aqui na frente. O que está em jogo é a sua salvação. O que está em jogo é a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus, que morre se você se afasta da palavra de Deus e da Eucaristia. Se você se afasta da igreja. Se você se afasta do corpo de Cristo. Então, queridos irmãos, nós precisamos retomar, e aqui eu digo também com base em estatísticas, retomar a participação na Santa Missa todos os domingos e dias santos, já que apenas 8% dos católicos do Brasil frequentam a Santa Missa assiduamente. 8% frequentam a Santa Missa de maneira regular, como a igreja pede, como a palavra de Deus pede. Precisamos retomar.
Precisamos nos atentar a esta verdade. Longe de Deus nós morremos. Longe da palavra e longe da Eucaristia nós morremos. Vamos retomar com coragem, com determinação, com vigor, com ardor, a participação na Santa Missa. E não precisamos ficar restritos somente à lei. Podemos ir adiante, ir além. Podemos participar também nos outros dias da semana. Não vou perguntar aqui, não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que muitos de nós poderíamos participar da missa diária. E não participamos, não porque temos um trabalho, não porque temos um horário para chegar no serviço ou coisa parecida, mas é porque, às vezes, a academia, a caminhada, o sono ou outras coisas nos tiram, desta realidade, nos tiram da Santa Missa. Vamos pensar o tamanho da coragem dos primeiros cristãos que, de maneira escondida, rezavam a Santa Missa nas catacumbas para não serem pegos pelos soldados, pelo império, perseguidores. Eles iam para as catacumbas rezar a Santa Missa. E nós não precisamos rezar na catacumba. Nós podemos rezar aqui na igreja. Ou tantos outros que até hoje aqui no Brasil têm que enfrentar rios, caminhadas longas para ir à Santa Missa. Eu conheci uma senhora que morava no Pará e que remava das 2 da manhã às 6 da manhã para participar da Santa Missa. Remava, ela e o avô iam à Santa Missa às 6 horas da manhã, então começavam a jornada às 2 horas da manhã, quando tinha Santa Missa na comunidade. Nós não precisamos acordar 2 horas da manhã para ir à missa. A nossa é às 7, dá para acordar 6h30, 6 horas e chegar a tempo. Então, aproveito aqui para fazer um apelo. Vamos retomar a nossa caminhada de participação na Santa Missa, nos domingos, mas vamos além também durante a semana. Porque o Senhor, que ia com frequência à sinagoga, que tinha amor à palavra de Deus, também nos chama a isso. Devemos ter amor à palavra de Deus, ao corpo de Cristo, que se dá a nós em cada altar, em cada Santa Missa. Então ele entra na sinagoga e eles então oferecem texto do profeta Isaías que ele lê e que no final diz: hoje se cumpriu a Escritura, hoje se cumpriu todas essas coisas profetizadas por Isaías a meu respeito, portanto. E o que são essas coisas? Como eu disse no início da reflexão, trata-se do roteiro, do apostolado de Cristo, da missão de Cristo. O que ele veio fazer? Qual é o seu ministério? Qual é a finalidade da vinda de Cristo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus, aqui através dessa passagem do profeta Isaías, está falando também do Espírito Santo que acabou de descer sobre ele em forma de pomba. Ele, impulsionado, envolvido pelo Espírito Santo, ele veio para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Quem são esses pobres, destinatários da boa nova? São os pagãos, que não têm a luz da fé, que não têm a verdadeira religião, que não seguem o verdadeiro Deus. Mas também esses pobres são os pobres pecadores. Portanto, cada um de nós, pobres pecadores. E precisamos de uma boa notícia. E qual é a boa notícia para pobres pecadores? É que tem jeito, que é possível se converter, é possível abandonar os vícios, abandonar o pecado, ser um homem novo, uma mulher nova.
É possível vencer aquele obstáculo que às vezes a gente acha que é invencível, intransponível. A boa nova aos pobres pecadores é justamente a notícia de que é possível abandonar o pecado e viver uma vida de conversão, uma vida de santidade. Nós não estamos condenados a viver no pecado. Não estamos condenados a ser pecadores até o fim. Podemos vencer o pecado. Podemos vencer as nossas imperfeições. Podemos vencer os nossos limites. A boa nova aos pobres, também aqueles pobres lá das bem-aventuranças, aos quais Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são aqueles que têm a Deus como única riqueza, único tesouro. E eu gostaria de perguntar para você, com sinceridade, responda isso a Deus agora. Não a mim, mas a Deus. Deus já é, depois de toda a sua caminhada de fé, depois de tudo que você já fez na igreja, depois de todos os retiros que você já participou, do Cursílio, do Manaim, dos retiros de jovens, dos encontros da Canção Nova, das formações, Deus já é o seu único tesouro? A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Onde anda o seu coração? Você já é esse pobre em espírito, ou seja, aquele que tem a Deus como única riqueza, como único tesouro, como único bem. Nós já chegamos nesse ponto. Nós já atingimos esse ideal, essa meta, de nos desapegarmos dos bens materiais, e mais ainda, de não colocarmos a confiança nos bens materiais, mas a confiança em Deus. Você já chegou neste ponto, chegamos nesse ponto. Falando por mim, eu penso que ainda temos um longo caminho a trilhar. Mas não podemos desistir. Os pobres em espírito são aqueles que têm a Deus como único tesouro. E a boa nova do Evangelho é destinada a essas pessoas também. Ele veio para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. O cativeiro do pecado é o maior de todos os cativeiros. E essa realidade é tão palpável, é tão real, que quando nós vemos um santo preso, como São Paulo, que na prisão cantava hinos de louvor a Deus, nós vemos que ele é feliz. O santo preso é um santo feliz, é um santo contente, porque ele não tem mais a prisão do coração e da alma e da mente. A mente, o coração, a alma, tudo foi liberto. Já não vive mais no cárcere, dos seus pecados, das suas paixões desordenadas. Já não vive no cárcere das necessidades físicas. Já não vive aprisionado às suas necessidades também psicológicas, afetivas. Tudo entregou a Deus. Tudo é de Deus. O santo, mesmo preso, ele é livre e por isso ele é feliz. Ele é livre porque não é amarrado a mais nada e a mais ninguém. A sua vida é toda de Deus, é toda para Ele. Então não importa se estão sofrendo, não importa se perderam tudo, não importa se perderam os amigos, não importa se estão falando mal, se estão mal falados, porque estão presos. Imagina, os cristãos presos eram mal falados, malditos, criminosos, e não importa. Eles cantam, eles se alegram, eles entusiasmam, inclusive os carcereiros que não raramente se convertem.
entusiasmam com seu amor, com seu ardor, com a sua fé, com a sua liberdade, os outros prisioneiros, esses sim criminosos muitas vezes, que também se convertem, que também abandonam o pecado e o erro e se santificam. Quantas vezes isso aconteceu na história da igreja? Isso deve acontecer na nossa. Qual é a prisão na qual você vive? Qual é a prisão a qual Jesus deve te libertar? Jesus veio para nos libertar do cárcere. Não quer ninguém aprisionado a nada e a ninguém, nem mesmo ao marido, nem mesmo à mulher, nem mesmo aos filhos, nem mesmo a amigo qualquer, nem mesmo a ideia dos outros, a opinião dos outros. Deus não nos quer presos a nada, nos quer livres para darmos a nossa vida a Ele e aos irmãos, para amarmos a Ele e aos irmãos. Eu vim para libertar os cativos, para fazer os cegos enxergar, ou seja, para nos tirar da escuridão, das trevas. Viver longe de Deus é viver nas trevas. Viver longe de Deus é não ter condições para chegar no destino desejado ou desejável. Viver longe de Deus é não ter condições de chegar no céu, ou de viver aquelas realidades as quais nós somos chamados a viver, como o perdão, por exemplo. Quantas pessoas vivem a cegueira do ódio, do rancor, da raiva, não perdoam, não conseguem perdoar, liberar o perdão, vivem na escuridão, tateando, não sabem andar direito, esbarram em tudo, não conseguem chegar onde quer. Quem guarda rancor e ódio não consegue chegar aonde quer. E nós vemos isso acontecer na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. E a pergunta, fundamental é: por que a gente insiste então em andar nas trevas? Trupicando, como diz o goiano, ou tropeçando, como diz a língua portuguesa, tropeçando, esbarrando, se machucando, se ferindo, porque não perdoa. As trevas da mágoa, as trevas do rancor, as trevas do ódio, as trevas das ideologias. Quantas ideologias hoje, queridos irmãos, têm turvado a visão dos jovens, das famílias. Jesus veio para devolver a vista, a luz, através da luz da fé, através da luz da sua graça, devolver a vista, devolver a visão a cada um de nós, para que a gente consiga enxergar a verdade e o bem, e buscar a verdade e o bem. Quantas pessoas estão perdidas na escuridão das ideologias. E aqui existe uma ladainha de ideologias que eu poderia falar. Uma ladainha, vocês sabem. Quantas são? Inúmeras. E cada dia surge uma nova. Para você saber quantas ideologias tem no mundo, basta você ver os comentários que as pessoas fazem numa postagem de Instagram que seja séria. Uma postagem séria, uma notícia. Você vai lá nos comentários, cada um tem uma ideia diferente daquela realidade. Cada um tem uma visão diferente daquela realidade. Mas a realidade é uma só. Mas cada um diz uma coisa, faz um comentário diferente. É uma porção de comentários. Alguns coincidem, outros não. Mas uma diversidade de percepções que só pode nos mostrar uma coisa: ideologias. Cada um formado numa ideologia diferente. E, portanto, tem uma visão diferente. Bom, essa história de ter visão diferente parece a coisa mais bonita do mundo. Mas eu não quero ter visão diferente.
a não ser aquela de Deus. Eu quero ver como Deus vê. Eu quero enxergar como Deus enxerga. Eu quero buscar o que Deus quer que eu busque. O que Jesus buscou. Eu quero ter o olhar de Deus. É isso que nós precisamos. Buscar o olhar de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Para libertar os oprimidos. Você anda cansado? Pensa aí um pouquinho. Você está cansado? Oprimido por algum pensamento, por algum sentimento, por alguma dor, por alguma realidade, por algum medo, por alguma frustração, por alguma ameaça, o que tem te oprimido? Pensa aí um pouquinho, porque às vezes a gente só sofre, a gente não pensa, a gente só sabe que não está bem, que tem alguma coisa que não está mal, está no lugar errado. Mas qual é a opressão que está sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre a sua realidade? Jesus veio para te libertar disso. Ele não quer ninguém oprimido, por nada. Ele não quer ninguém na escuridão. Ele não quer ninguém no cativeiro. Ele não quer ninguém apegado a nada, aos bens transitórios. Ele não quer ninguém frustrado com essa realidade, né, de colocar a vida, os sonhos, os projetos em algo que vai passar. Jesus veio para te tirar esta opressão dos seus ombros. Então, se você está oprimido por alguma coisa, peça a Jesus nessa noite: Senhor, tira isso dos meus ombros, me liberta. Me tira desse cativeiro, do vício, do pecado, do medo, da raiva, do rancor, do ódio, da indignação. Por tudo que eu sofri, por tudo que eu passei, ou por tudo que eu estou passando, me liberta. Devolve a luz à minha vida, a luz da fé, a luz da verdade, a luz da caridade. Peça isso a Jesus, peçamos isso a Jesus. E por fim, veio para proclamar um ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor faz referência aos anos jubilares que no Antigo Testamento tinha, né, de 50 e 50 anos, e que a igreja retomou, né, na sua dinâmica eclesial, e que nós estamos vivendo também hoje, esse ano. Nós estamos no ano jubilar, o ano da graça do Senhor. O jubileu da esperança é um tempo em que Deus, através das ações da igreja, os sacramentos, das orações, favorece o nosso encontro com Ele. Favorece o nosso encontro com esse Senhor que veio para fazer todas essas coisas boas que nós acabamos de mencionar. Tudo isso, queridos irmãos, agora olhem bem aqui para mim. Eu sei que eu já falei demais, deve ter passado umas 3 horas já. Nem olhei no relógio aqui, até porque acabou a bateria. Eu sei que eu já falei demais, mas eu vou concluir. Tudo isso está à nossa disposição. Tudo. Jesus, ele veio para executar este plano, que é um plano de amor. Não é um plano de um governo tirano. Não é um plano de uma pessoa que só pensa em benefício próprio, que só pensa nas suas prioridades pessoais. Tudo que Jesus disse aqui, através desse trecho do profeta Isaías, diz respeito a um plano de amor, de salvar, de resgatar, de abençoar a cada um de nós. E você e eu temos à nossa disposição todas essas coisas. Então vamos procurar na confissão sacramental, na participação da Santa Missa, na oração do Rosário, na busca
da reconciliação com Deus e com os irmãos, na missão que nós executamos na igreja, nas pastorais, nos movimentos. Nós teremos acesso a tudo isso. Então, queridos irmãos, é uma súplica que eu faço a cada um de vocês, porque eu sinto também esse apelo no meu coração. Não vamos pisar no sangue que nos redimiu. Não vamos abandonar a nossa fé e a nossa caminhada por outras promessas. Não vamos, de maneira alguma, em hipótese alguma, em circunstância alguma, desprezar esse Deus que só quer o nosso bem. Só o nosso bem. Porque um mínimo detalhe que acontece na nossa vida, às vezes é argumento para a gente jogar tudo isso fora. Um mínimo detalhe. Quantas vezes você já se pegou nessa realidade dizendo, eu não quero mais. Para mim chega. Né? Porque, não preciso nem dizer, que na maioria das vezes foi pouca coisa. Lá no casamento, por exemplo. Vou largar desse homem, vou largar dessa mulher. Por quê? Porque deixou o copo sujo. Já viram isso acontecer? Eu não aguento mais lavar louça. Vai fazer o quê? Vou largar dele. Por causa de louça suja. É claro, né? Existem coisas mais sérias, mais graves do que isso. Não é, as brigas dentro de casa não são só por causa de louça suja, mas às vezes é por causa disso. Ou a roupa que está lá no chão, fora do cesto, ou a toalha que está molhada em cima da cama novamente, e assim por diante. Quantas vezes nós queremos jogar fora todas essas promessas, todas essas bênçãos, esses benefícios, por causa de um detalhe. Agora, nem se fosse uma coisa grave, difícil, danosa, penosa, valeria a pena. Porque o pecado não é maior do que a graça de Deus. A desgraça nunca será maior do que a graça. Então, queridos irmãos, vamos firmar o passo na nossa caminhada. Vamos firmar o passo na nossa fé. O Senhor veio só para trazer benefícios. Não é o nosso inimigo, é o nosso amigo. E sejamos então amigos de Deus. Sejamos amigos de Deus. Entreguemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, tudo que temos ao Senhor, porque para Ele vale a pena. Creio em Deus Pai,